Vocês estão gostando dessa imagem? O pássaro, ele tem a símbolo, uma das simbologias do pássaro é resiliência, é abertura, mirar o futuro, igual tá voando para o futuro. Então hoje a gente vai fazer apresentar esse trabalho. Na verdade, como é que surgiu? Lá no livro O Pouquíssimo Prático tem uma orientação que fala que aqueles que gostam começam a escrever pequenas, quando forem ler livros, aí aquela frasezinha, aquele como texto que gostou, vai anotando, vai formando o seu próprio livrinho para autoestudos. Então isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E esse livrinho aqui, Meditações, Receitas das Cartas dos Mestres de Sabedoria, é o que geralmente eu uso, que eu estudo. Então, nesse estudo, eu coloquei coisas que eu saí pegando e escrevendo. Vai ter partes que eu vou apresentar aqui que vocês não vão ver muito texto. Por quê? Porque eu não cheguei a encontrar palavras ou algumas frases, algum texto que eu não encaixasse ali. Eu poderia, dentro da biblioteca que a gente tem em casa, por exemplo, tal palavra, eu ir lá e pegar um monte de texto, escrever e completar aquilo ali. Mas a minha metodologia não é essa. A minha metodologia, eu deixo que as palavras, o ensinamento, os textos cheguem até mim. Ou alguma situação ocorra próximo a mim e eu perceba e digo, e faço o link, isso está ligado a isso. Então eu coloco no caderno e coloco aquela experiência. Porque é transformar aquilo que a gente estuda em algo prático para o dia da gente mesmo, para o contexto de vida nosso mesmo. Aí tem uma certa, como se diz, tem uma certa, para mim, né? Tem uma certa valência. Resumo. Chamam-se ocultas essas leis simplesmente porque dizem respeito à própria alma, onde jazem as causas de todos os efeitos, que vêm à tona da externa personalidade humana. Todavia, são leis tão reais e precisas como aquelas que atuam na matéria. Saber operar com as leis ocultas é saber equilibrar as causas que atuam no mundo interior e provocam os reflexos do mundo exterior. É a serena e constante aplicação de tais leis à nossa conduta diária que nos conduzirá inevitavelmente para uma vida melhor, para nós, para a família e para a humanidade. A teosofia tem um pouco de doutrina onde se pode acessar por livros, estudos, escutar palestras. Esse é o aspecto do ponto de doutrina da teosofia mais teórica. O outro aspecto da teosofia é o que pode ser colocado em prática. Há uma relação entre a teoria e a prática da vida teosófica na teosofia. Só uma paradinha aí. Então, a gente já pode observar que há uma certa divisão, né? Há aquele estudo, aquela teoria que se transforma em alguma prática, e há outra prática, uma prática mais interna, que é a prática da vida esotérica dentro da teosofia. Ouviu, Marcos Padot? Chega um momento em nossa vida que decidimos fazer de nossa vida interna e externa um laboratório vivo. Há nesses momentos uma força que impulsiona desde o nosso interior, que nos faz querer saber por nós mesmos. Como falamos acima, que as leis ocultas dizem respeito à própria alma ou ao ser interno. Assim,
E, de acordo com as nossas capacidades, vamos ingressar na prática indo mais além da teoria. Porém, cada um vai ingressar desde um ponto de vista próprio. Cada um de nós temos uma nota fundamental. Estamos em um momento especial da evolução. Às vezes, temos a tendência de interpretar os ensinamentos e as leis como seus processos de forma metafísica. E podemos ser levados a crer que estas leis estão longe e têm pouco a ver por vida diária. Então, falando sobre a metafísica. A metafísica, ela é algo considerável, ela é muito boa, mas algumas pessoas, não a grande maioria, pode ocorrer isso, é muito sutil, de achar que a coisa das leis, a questão da perfeição, da evolução, aquilo que nós estudamos nos ensinamentos da teosofia, como a cosmogênese, tudo aquilo, as hierarquias, construtores, estão muito longe, muito além, e não pode ser esses conteúdos, eles não podem ser trazidos à nossa prática do dia a dia, dentro do contexto de cada um na sua vida diária. É aí que a gente pode ver que, através de outros materiais, que é possível trazer. Esses ensinamentos, eles não estão fora, à parte. Eles já estão, como podemos até dizer assim, como até DNA, já dentro de nós mesmos. Basta que a gente vá, aos poucos, ir acessando. Então, eu coloquei algumas palavras. Silêncio, altruísmo, compaixão, verdade, devoção, pureza, simpatia, coragem, intuição, tolerância, autoconfiança, equilíbrio e perseverança. Essas palavras são apenas palavras? Elas são só apenas virtudes? Ou podemos considerá-las como leis? Então, eu como uma boa ariana, eu gosto muito de lei, eu gosto muito de ordenar. Mas ordenar não no sentido de dar ordem, mas de ordenar, de ordem. Então, para mim, aí é que entra essa parte assim, desse trabalho comigo mesmo. Para mim, foi mais fácil transformar essas palavras em leis para mim, para minha prática diária, do que pensar nelas como virtudes. Então, eu encontrei meios mais práticos pensando elas como leis, devido até ao meu próprio temperamento. Então, essas palavras, a partir agora desse estudo, nós vamos pensar nelas como leis. Então, a gente vai justamente pelo que eu falei antes. Eu saí da abstração dessas palavras que, para mim, silêncio, altruísmo, eu sabia teoricamente que algumas delas são consideradas virtudes, mas eu tirei dessa abstração e tentei trazer ao longo dos anos essas palavras como leis para minha vida. É por isso que, voltando a dizer, vai chegar pontos que não tem muitas coisas a falar, porque eu ainda não passei por processos de escrever, de experienciar. Então tá aqui as 12 leis, e eu botei uma lei à parte, que é a lei do silêncio. Eu considerei o silêncio, através de alguns estudos, como uma lei. Como é que a gente volta? Eu vou ficar lendo algumas coisas. Para mim, é uma lei que me inspira muito. Ela veladamente está permeando a base de todas essas outras leis. Se nós observarmos, essa lei ela está na base de todas essas leis. É no velado da terra que a semente se desenvolve. Silenciar, velar, calar. Podem essas palavras se apresentar na vida espiritual a fidelidade e a sacralidade.
Observamos nas civilizações antigas, por exemplo, há muita coisa que está sob o véu do silêncio. No que diz respeito, por exemplo, ao Egito e às suas escolas de mistérios. Por que poderíamos pensar no silêncio como uma lei? Partindo do ponto de cuidar de uma ordem, de proteger contra a profanação, de fomentar a fidelidade, a alma, a dignidade, podemos chamar o silêncio como uma lei. Estas três últimas palavras, fidelidade, honra e dignidade, trazem em si poderes internos e, ao mesmo tempo, são escudos. Então, essas palavras, se nós formos colocarmos em prática, formos estudar mais profundamente, nós vamos ver que todas essas palavras elas têm um lado oculto, como diz, né, das coisas. Vejamos, por exemplo, a maestria, o título de um mestre de sabedoria, apresenta um ser que tem um alto grau de fidelidade, de honra e dignidade. Este ser é preservador da lei do silêncio. Então, foi aí que eu comecei a fazer links com coisas, com estudos, com os ensinamentos, e aí eu fui procurando justamente encaixar como leis. O silêncio pode ser quebrado quando há necessidade, quando o tempo é oportuno, karmicamente falando, e irá ser um fator de um enorme benefício coletivo. Por exemplo, nós temos na sociedade teosófica, Isis Presbelada, Isis Mispel, que onde todo aquele trabalho foi levantado uma pontinha de um véu para beneficiar a toda a humanidade, ou seja, um silêncio, uma parte do silêncio foi quebrada em benefício maior. Sendo assim, considerando o silêncio como uma lei, poderemos trazê-la para atuar em situações em nossa vida cotidiana. Por exemplo, calar ante a fofoca, ante exposições de faltas alheias, silenciar ante a difamação sofrida, ou em momentos onde as emoções afloram para que o revide cheia querida. Em momentos do dia, silenciar o contínuo mental, os ruídos internos, velar aquilo que merece respeito, que tem um lado sagrado, ser fiel nas pequenas resoluções e nas palavras, ser fiel a si mesmo, isso aí é muito importante. Ser digno de saber calar as confidências alheias em si mesmo, isto também é muito importante. Estes são poucos exemplos desta lei em um nível mais básico. Então, isso aqui que nós acabamos de falar são níveis mais básicos dessa lei do silêncio. Então, vejamos outros exemplos. Quantas foram as vezes que durante em seu caminho pela terra que o Mestre Jesus não teve que silenciar? Silenciar, picar cauá. Muitas, tá? Só ele que sabe. Quantas vezes os nossos queridos mestres que trabalharam e ainda trabalham na lei da fraternidade universal, tiveram que silenciar quando na formação da sociedade teosófica. Muitas vezes. E a gente encontra coisas, experiências, fatos, citações nas cartas dos mestres de sabedoria. Quantas vezes HPP não teve que silenciar para ser fiel à lei do bem? Muitas e muitas vezes. E até mesmo para não se defender. Será que podemos intuir o poder que tem a lei do silêncio? Se a gente refletir um pouquinho, a gente vai ver que tem muito poder a lei do silêncio. Quantas vezes, na presença de um grande ser ou mestre professor, as pessoas em seu entorno, sem explicar, não conseguem formular em suas mentes conversas mentais
ou questionamentos. Nada passava adiante do estado de silêncio do Unesh. Ou seja, estava um mestre professor lá e aqueles que estavam ao seu redor tentavam pensar ou fazer algum tipo de questionamento para fazer pergunta, mas o silêncio, o poder do silêncio era tão grande que ninguém conseguia. O silêncio tem o poder de acalmar esferas psicológicas e físicas. Entrar na lei do silêncio em um momento delicado pode trazer proteção, pode dissolver formas, pensamentos, entre outras coisas. Ou seja, você, de repente, é colocado diante de uma situação que você pode correr o risco de perder seus méritos, de perder aquilo que você já vem trabalhando internamente, né? E você sente que naquele momento, se você avançar, você pode perder essas virtudes, essas energias, né? E aí o que você faz? Simplesmente você silencia. Esse seu silêncio, ele lhe protege dessa perda ou de você até cometer algum erro ou causar sofrimento, como também esse poder de silenciar ante esses momentos faz com que a situação, quiçá, ou as pessoas envolvidas, aquelas energias sejam quebradas, sejam purificadas. Penso que a rinça é um nível da lei do silêncio no mais alto grau. Recordemos o exemplo do Mestre Jesus, que não se defendeu. Vejamos o exemplo do Mestre de Assis com o lobo, aquela velha história que todo mundo já conhece de São Francisco e o lobo. Também, na tradição Theravada, do budismo Theravada, tem monastérios na Tailândia e em outros lugares, que é na floresta, onde os monges eles estão caminhando e meditando perto dos tigres. E eles não fazem nada para os monges. A lei do silêncio possui muitos níveis de acesso prático. Então, a gente pode ver que, por esses exemplos, essa lei do silêncio ela é prática e tem muitos níveis de praticar. Lei do altruísmo. Nenhum de nós vive para si próprio. Todos vivemos para a humanidade. O que fere a um deve ferir aos outros. O que regozija a A deve encher de prazer a B. Tal o estado absoluto exigido por nossas regras e leis. Nenhum homem pode trabalhar para si mesmo. Inevitavelmente, inviolavelmente, ele trabalha para os outros da mesma forma. O que ele faz afeta os outros. Estes ensinamentos são realidades em coisas reais. Isso foi naquele livro Fundamentos da Filosofia Esotérica. E esse é do Mestre Serapis e N do Mestre Moro. Lei da compaixão. O maior consolo e o primeiro dever na vida, filho, é não causar dor e evitar fazer sofrer homem ou animal. Percebendo que somos uma unidade com tudo o que a fraternidade universal é um fato da existência enraizado no próprio coração das coisas, inescapável, que não pode ser evitado, e que nossos atos e pensamentos agem e reagem com inevitáveis consequências em tudo o que pensamos e fazemos, não apenas sobre nós mesmos, os pensadores e atores, mas, sobretudo, os outros seres em todos os lugares. Quão diferente poderia ser a vida dos pães? Então, a lei da compaixão, ela não é só um atributo, é a lei das leis, a lei da harmonia eterna, a lei do direito eterno,
a lei da adequação das coisas, a lei do amor eterno. Quanto mais sua alma se une com o que é, mais você se tornará compaixão absoluta. Atuando com a lei da compaixão, os salvadores buscam e ao longo das eras têm buscado despertar o guerreiro no coração de cada peregrino que se perdeu. Quantas foram as vezes que durante o seu caminho... Então, aqui a gente pode observar que tudo está dentro do que eu vou chamar dessa potência, dessa unidade fundamental das coisas, né? Então, cada pensamento, cada ato, cada ação que nós fazemos não está nada desconectado. Nós aqui não nos percebemos disso, né? Então, quando nós pensamos, quando ele diz aqui, o mestre diz, o primeiro dever na vida é não causar dor e evitar fazer sofrer homem ou animal. Ele está justamente mostrando, através dessa lei da compaixão, essa ligação interna que a gente tem com todos os seres. Então, às vezes a gente pensa que aqui a gente está pensando aqui uma coisa e ela simplesmente passou. Mas, dependendo da força do nosso pensamento, da energia que a gente está movimentando ali naquele pensamento, aquele pensamento ele pode provocar muitas coisas, tanto coisas que é de benefícios, de virtudes, como também coisas que podem degradar o ambiente que nós estamos e degradar também, levar à degradação pessoas que estão próximas a nós. Lei da verdade. Contemplar cada um dos seres privilegiados a dizerem, só eu estou certo. A verdade nunca vem com um ladrão noturno, transpondo janelas fechadas e portas aferrolhadas. À medida que a consciência se expande, que se adquire mais responsabilidade, há um caráter mais firme, um crescimento da vontade. Todo ato, todo pensamento adquire uma dimensão quase que antes não se tinha. Há uma lei, é a de realizar o plano divino. E temos uma missão, perfeição para tudo que se manifeste. Então, nessa primeira parte, quando se fala que a verdade nunca vem como um ladrão noturno, transpondo janelas fechadas e portas aferrolhadas, eu tentei isso, coloquei isso de que poderia ser, quiçá, de duas formas. A primeira, com relação à verdade, é que a verdade ela não pode ser imposta. O ladrão, quando vai assaltar, ele está impondo. A verdade ela não pode ser imposta, nem pode ser colocada de goela abaixo, né, para alguém, para as pessoas, ou para uma comunidade. E a outra parte é que a verdade quando o homem ou quando a humanidade está com as suas janelas fechadas e as portas fechadas também, ou seja, o entendimento, todo o envolvimento ainda que não permite ver a verdade, então ela pode estar aqui, simplesmente perto de nós acontecendo, algo está acontecendo perto de nós que poderia nos trazer um ensinamento ou nos dar um vislumbre de algo que nós estamos precisando, mas nossas portas mentais, nossas portas emocionais, nosso psicológico está tão fechado, tão aferrolhado, que a gente não permite que essa verdade chegue. E um exemplo é a emanação que vem do nosso ser interno. É como um rio que flui todos os dias para nós, aqui nessa oportunidade de vida, nessa encarnação. Então, está emanando, como o sol está emanando luzes, está emanando vida
energia para nós. Só que a gente está tão apegado à personalidade, àquela parte, ao quarto andinário inferior, a esse eu psicológico, que muitas vezes essas emanações, essas verdades, não penetram na gente. E, às vezes, elas só vão conseguir penetrar quando acontece uma situação do tão forte perto de nós, que nos abala e que aí chama a atenção a gente para a força, através da dor, através do sofrimento, para reavaliar a situação. E outra parte, quando ele fala que há uma lei, que é a lei de realizar o plano de filme. Eu pensava quando eu lia isso, numa seguinte analogia. Todos nós temos um DNA divino. Então, por mais que nós corramos, por mais que nós ignoremos, por mais que nós não queremos ver, já estamos taxados para atuar rumo à perfeição. Se tem um destino para nós, o destino é essa perfeição, a perfeição de tudo. Tudo, as coisas começam do mais simples e vão ao chegar ao mais complexo. A coisa vai ficando cada vez mais elaborada, mais perfeita. E se a gente olha para trás a história da humanidade, nós já podemos ver o quanto a perfeição, pegando mesmo a parte física dos nossos corpos, já deram um avanço. A própria maneira de nós administrarmos determinadas coisas e de até mesmo realizar, já não é mais aquela forma tão brusca de muitos e muitos e muitos anos passados. Então, todos nós, juntos no universo, ele está caminhando para a perfeição. E ela terá que se manifestar. Lei da devoção. Quando confiareis implicitamente em meu coração, senão em minha sabedoria, para a qual não peço reconhecimento de vossa parte. É extremamente penoso ver-vos vaguear em um labirinto escuro, criado pelas vossas próprias dúvidas, e cuja saída, na maioria das vezes, festais por vossas próprias mãos. Aqui, nessas duas páginas gripadas, confiareis de dúvida. A gente pode ver em confiareis que a confiança pode também ser uma lei. Confiar não é aquela coisa cega. É uma confiança que você faz aquilo porque você está convicto daquilo, que aquilo realmente é o caminho para você, que aquela atitude é, naquele momento, a atitude correta que você tem que realizar. Então, não precisa, vai se chegando, galgando vários níveis de confiança, e cada vez mais você vai ficando, a pessoa vai ficando confiante de si mesma, e não vai importar o que os outros pensem, ou que os outros queiram que ela sigam, façam, porque ela já viu por experiência própria e já está convicta que o caminho, que aquilo é o que é para ela. Então, essa confiança não é uma coisa que a gente pega de alguém, que a gente recebe de graça ou que vai comprar. Ela é construída todos os dias em cada respiração. Quem medita, quem não medita, não importa, está respirando. Cada respiração, nós poderíamos, para um instante, ou mesmo sem parar, usar a nossa mente, a nossa inteligência
e está trabalhando nessa confiança, nessa autoconfiança. Não é só confiar num ser, num mestre de sabedoria. Primeiramente é confiar em si mesmo. É reavaliar, é confiar em si mesmo. Porque confiar em nós mesmos é a base da confiança para outros níveis. Porque se eu não confio em mim, como é que eu posso confiar em outros? Como é que eu posso expandir essa minha confiança? Então, a confiança, ela é algo, eu diria que super importante nessa vida, quando a gente falou daquela prática esotérica da teosofia. E quando a gente grifou aqui dúvidas, próprias dúvidas, ela também, a questão das dúvidas, ela também está muito ligada com essa questão da confiança. A dúvida, ela, como já li, eu não me recordo se foi em outros livros, foi nas cartas, não me recordo que literatura foi, mas eu li em algum momento que a dúvida ela é como algo que corrói, que ela vai começando bem pequenininha, e se a gente não perceber, a gente vai duvidando, começa a duvidar de algo pequeno. Daqui a pouco a gente está duvidando disso, daqui a pouco a gente está duvidando daquilo outro, daqui a pouco a gente chega a um ponto que está duvidando de nós mesmos e dizer, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou no ambiente certo? Será que eu estou no relacionamento certo? Será que eu estou na comunidade certa? Será que o que eu estou estudando realmente está certo? Para chegar a tudo isso, ela começou em pequenas coisas. E aí entra a questão da autoconfiança. E se você cultiva a autoconfiança, trabalha nessa base, a dúvida sempre vai chegar a nós. A gente sempre tem dúvida de alguma coisa. Que será isso? Faz parte da nossa parte psicológica. É normal da nossa parte psicológica. Agora, deixar que essa dúvida, ela crie raízes e chega a um ponto de criar uma sombra e até mesmo minar a nossa autoconfiança, a confiança naquilo que a gente realmente vê, né, por experiência e por outros que já experienciaram que é válido, que é algo que é válido seguir ou estar ou realizar. Aí é que a gente começa a questão da auto-observação. Lei da pureza. Ninguém entra em contato conosco, ninguém evidencia o desejo de saber algo a mais a nosso respeito, sem se submeter a testes e a ser posto à prova por nós. Os testes vêm nos assuntos da vida que nos preocupam diariamente, nos deveres que desempenhamos fielmente ou talvez infielmente, em nunca deixar as fileiras para fins pessoais ou egoístas, pois aqui somos testados em cada parte do nosso ser e em cada momento e nos lugares mais inesperados e imprevistos. E nos momentos mais inesperado e imprevisto. Então, aí a gente lendo a parte de cima, né, quando o mestre diz, ninguém entra em contato conosco e sem se submeter a testes, a ser posto à prova por nós. Aí a gente pode pensar assim, nossa, os mestres estão colocando prova, botando teste para nós, como isso? Mas não é, se a gente ler literalmente, entende isso, mas não é isso. Por a prova por nós, é simplesmente quando nós acessamos determinados conhecimentos, por energia, por vibração, por sintonia, nós já nos colocamos naquela energia. E quando nós nos colocamos nessa energia, as coisas vão se movimentar, os testes vão vir, as coisas vão acontecer e
nós vamos estar experienciando aquelas energias, ou seja, sendo colocados em provas. Então, a gente não pode esperar, e outra coisa, esperar que aconteçam grandes coisas, grandes provas, como aqueles mártires do cristianismo que sofreram tantas coisas. Não. O teste, às vezes, é minúsculo. É muito, às vezes, na grande maioria das vezes, é super pequeno. Tão pequeno que a nossa mente, essa mente cotidiana, essa mente mais incontinental, mais superficial, achamos que isso aí é natural, besteira, é irrelevância aí. Mas não é. Essas pequenas coisas, elas vão se juntar e vão se transformar em grandes coisas. Então, como foi falado antes, né? A questão sempre está sendo falado da questão de ser fiel, de fidelidade. Não para alguém, não para uma comunidade, não para uma sociedade, mas para consigo mesmo, primeiramente. E justamente quando falou da lei do silêncio, a lei do silêncio, para se silenciar, tem que ser fiel, tem que ter a fidelidade. Que quem não é fiel, não silencia, a boca é aberta para tudo, e quando encontra alguma coisa, descobre, já passa, bota logo lá nas mídias sociais e todo mundo já fica sabendo, né? Então, sempre vai estar batendo nessa questão da fidelidade como princípio dentro em nós mesmos. Lei da simpatia. A natureza ligou todas as partes do ser do verbo por meio de sutis liames de simpatia magnética. O pensamento viaja mais rápido do que o fluido elétrico, e o vosso pensamento encontrar-me-á, se projetado por um impulso puro, assim como o meu encontrou e frequentemente impressionou vossa mente. O grande segredo é a simpatia pelas almas dos pães, a vontade de avançar para aquilo que é verdadeiro. Então, como a gente viu aqui, a simpatia ela pode ser considerada como uma energia, né? Então, e que o nosso pensamento ele é muito mais rápido. A gente pensa, por isso que, voltando, a lei do silêncio está permeando, porque nosso pensamento ele é super rápido. Então, aprender a silenciar o contínuo mental, as emoções, os pensamentos, porque eles são aquele como um cavalo alá. Mas também tem o outro lado positivo disso aí. Se nós sabemos isso e usarmos o nosso pensamento para atingir o mal, ou seja, para focar na meditação, em um ensinamento, para focar no trabalho, nos labores que nós já conhecemos entre várias histórias, dos grandes mestres de sabedoria. Tudo isso faz com que nosso pensamento permeie todas aquelas energias e a gente vai receber de volta também essas energias como forma de inspiração, como forma de um impulso para a gente ir seguir. Às vezes a gente está numa energia e de repente algo acontece que para dar aquele estalo, parece que alguém por trás deu um impulso e você tem aquele impulso. E você não sabe de onde veio aquele impulso. Muitas vezes esse impulso foi uma coisa construída dentro de nós mesmos, sem até nós percebermos, através do nosso pensamento sincero e puro. E a energia passou por muitos espaços, atingiu muitas outras energias iguais, simpáticas, e retornou para nós através de um impulso, dando-nos a
é o impulso de continuar, de seguir naquilo que a gente deseja para nós e para os outros. Continuando a lei de simpatia, imaginemos o senso de responsabilidade que ele dignificaria a vida se todos percebessem os laços íntimos que unem tudo que existe, se cada um acreditasse que nenhum homem pode viver para si mesmo, que em cada ato ou pensamento ele está elevando ou arrastando para baixo as hostes das quais faz parte. Não podemos evitar incluir os demais ou ser incluído pelos demais nesta longa peregrinação que realizamos como humanidade. Então, aqui a gente vê a questão da responsabilidade, né? De tudo, não só dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos pequenos atos. Então, como ele fala, né? A gente pode elevar o ambiente onde nós nos encontramos, como a gente pode denigrir, afetar de forma desfavorável ao ambiente ou a pessoas. E quando ele fala, ele é arrastando para baixo as hostes das quais você faz parte, aí eu estava pensando o seguinte, através de outros ensinamentos. Pegando só o corpo físico, não vou falar nem dos outros corpos que, por analogia, é a mesma coisa. Pegando o corpo físico. Quando os seres vivem, comungam dentro do nosso corpo físico, muitas vidas vivem aqui nesse corpo físico, né? As células, microorganismos, microbiota, muitos seres. E se a vida humana permeia tudo, da estrela até aquele pequeno ser que está dentro do nosso corpo, então, se ele está dentro do nosso corpo, a gente pode elevar a evolução daquele ser, como a gente pode denigrir, levar para mais baixo, energeticamente, dar mais obstáculo à evolução daquele ser. O que é essa evolução? Aquela missão de perfeição. O micro-organismo, aquele átomo, aquele pequeno ser, dentro dele já está o plano divino de perfeição para o contexto de vida dele. Assim, computar em macrocosmo. Lei da coragem. Deveis, porém, lembrar-vos de que estáis numa dura escola e labutando agora num mundo inteiramente diferente do vosso. Coragem, portanto, vós todos que pretendeis ser guerreiros da divina e única verdade. Avançai valorosa e confiantemente, poupai vossa força moral, não a desperdiçando em ninharias, mas guardando-as para grandes ocasiões. A lei reina em todos os aspectos. Alcançaremos aquilo porque lutamos e arduamente. As infinitas potencialidades do universo estão diante de nós, mas somente aquele cuja nota está em sintonia com a lei suprema, a lei da compaixão, pode manter suas vitórias. Vejam essa última palavra, manter suas vitórias, e aqui, quando ele diz, poupai vossa força moral, não desperdiçando. Então, essa questão a gente pode levar para vários pontos. Um dos cantos poderia ser a questão, a gente pode falar da questão do nosso trabalho interno. Todo o trabalho que nós fazemos internamente, de trabalhar para melhorar, purificar os aspectos da nossa vida que nós percebemos que necessitam purificação, tudo isso, tudo que a gente faz que gera um esforço nosso, da nossa vontade, do nosso poder,
da nossa coragem de querer e fazer aqui. E isso é energia. Não fica dispersada. Essa energia vai acumulando. Essa energia vai acumulando. E vai chegando um ponto que outros vão chamar essa energia de méritos. Noutros planos pode chamar de, que a gente já leu, bons. Aí, mas é o trabalho que você está fazendo. Então, ele vai acumulando toda aquela energia, vai acumulando. Chega um momento que às vezes a gente, por algum descuido ou por um estado mental de estar disperso, a gente joga toda a energia, entre aspas, para fora, desperdiça a nossa energia com besteira. Uma energia que poderia ser utilizada para a gente estar num ambiente e de repente ser favorável para uma purificação do ambiente, para ajudar alguém, para alguém ter alguma intuição. Uma energia que poderia ser utilizada pelas mãos dos grandes mestres para ajudar a humanidade. E aí a gente gasta a nossa energia com luminarias. Então, a questão, isso não é só a parte energética, mas também a parte da energia vital, né? Quantas coisas que nós fazemos gastando a energia vital em coisas que a gente poderia deixar de fazer. Naquele momento não está nem evoluída a gente, nem está causando nem mal, mas está neutro. No universo, um plano divino, não pode haver estagnação. A lei está sempre impulsionando para frente, para que haja movimento. Se você estagna alguma parte, algum momento, a própria lei, as leis vão fazer com que você se movimente de alguma forma. Então, você poderia estar usando aquela energia para justamente guardar para um momento que você está passando por uma situação muito difícil ou no momento que você entra num conflito e que toda aquela sua energia emocional vem para você se jogar na frente da pessoa, na frente da situação e fazer justiça, essa energia acumulada ela vai ser como um escudo que vai fazer com que você não se jogue frente a isso. Ela vai fazer com que você pare e possa avaliar essa situação. E aí, não, de alguma forma, não agir como você pretendia agir. Então, nada na natureza se perde, nada que nós fazemos, uma leitura que a gente faz, nada se perde. Tudo fica sendo acumulado como essas energias para que a gente possa usá-las para o nosso proveito, o nosso crescimento e para o crescimento dos outros. Lei da intuição. Aprende, criança, a acatar uma sugestão, seja qual for o agente, por cujo intermédio ela te tenha. Sermões podem ser pregados até mesmo pelas pedras. Devemos conservar com zelo, cuidado, a palidez de nossa mente, no meio de todas as influências adversas que diariamente surgem em nossa passagem na vida terrena. Procurai compreender, não com a preconcebida mente ocidental, porém com o espírito de intuição e verdade. Somos os que têm algo a Palidez é fascista. A palavra palidez naquele contexto. Cadê? Eu nem sei como eu volto. Depois eu volto, cara. Depois eu volto. Eu não sei. É lei da tolerância. Tomai cuidado em não procurar se impor vossos padrões de vida e convicções aos demais. Ajudam-nos a alcançar seus próprios padrões, a obter suas próprias convicções, sejam elas quais forem.
Aí é que entra a história. Desde que sirvam de estímulos a uma vida mais nova. Porque nem todos os padrões, nem todas as convicções servem de estímulos para uma vida nobre. Vou contar uma história que eu escutei. Um homem estava no trabalho, vou bem resumir bastante. O homem estava no trabalho e nesse dia, nos negócios dele, deu tudo errado. Então, nada deu certo, ele ficou super chateado e voltou no final do dia para sua casa com aquela energia de chateação, de mau humor, de raiva. E aí a sua esposa e os filhos recebem. Quando todo mundo lá, todo contente, aí ele vai e joga toda aquela energia, toda aquela raiva reprimida em cima das crianças e da esposa. Aí o ambiente já fica aquele ambiente turbulento, energicamente falando. Então, ele vai dormir depois, as crianças vão dormir, mas não tem aquele sono tranquilo, porque teve todos aqueles conflitos. A mulher também não dorme bem, porque ficou chateada, ficou magoada do que aconteceu. E continua. Amanhece o dia, as crianças vão para a escola. Chegando lá na escola, as crianças, como acolhe as energias do lar e do pai, chega lá na escola, bate nos coleguinhas e fica toda aquela confusão. A diretora chama a mãe chega lá e aí aumenta mais ainda a confusão, aí vem para casa e fica aquela confusão. E o homem foi para o trabalho. Nesse dia no trabalho, tudo acontecia às maravilhas. Todo o negócio deu certo, a coisa foi maravilhosa. Ele volta para casa no final do dia. Chega lá, em casa de bom humor, contente e tal, e encontra lá, naquela penumbra, a mulher chateada, as crianças também, aquela coisa toda. Aí a observação é a questão da tolerância. Entra aí a questão da lei do K. Tudo que você faz, ele fez ali naquele momento e não pensou que aquilo ali ia seguir toda uma sequência de ações que depois voltaria. E quando ele chegou em casa, em vez de ele chegou de bom humor, a mulher foi que já foi para cima dele e as crianças, ou seja, ficou aquela troca. Então, a tolerância tolerar não significa aceitar o que está errado, ou ficar calado, ou não se manifestar. Mas tolerância é usar sabedoria para saber, esse é o momento de calar, esse é o momento de falar alguma coisa, esse é o momento de abrir um espaço. Na nossa vida, a gente sempre temos que abrir o espaço, abrindo áreas, abrindo janelas, né? E criar espaços para justamente com que essas coisas vão passando. Aí, a conclusão da história, o que se fala, é o seguinte: o que é nós? O futuro. Este podemos e já estamos planejando agora mesmo. Ou seja, o passado não nos pertence, porque muitas coisas do passado nós estamos vivenciando agora no presente. O presente também totalmente não nos pertence, porque também estamos vivenciando coisas do passado. Mas o futuro nos pertence. Em que sentido? Porque aqui no presente eu estou construindo o futuro. Então, na moral da história é isso. O que nos pertence é o futuro. E a gente constrói futuro aqui e agora no presente. Lei da autoconfiança. Eu posso aproximar-me de vós, porém deveis atrair-me mediante um coração purificado e uma vontade gradualmente desenvolvida. Como agulha imantada, o aberto segue as suas atrações. É sempre mais sábio trabalhar e forçar a corrente dos acontecimentos
do que aguardar a ação e ter. Assim, lança a tua sorte no regaço da justiça, da lei do karma, sem jamais temeres que a sua resposta não seja absolutamente verdadeira, ou seja, jogar a nossa confiança na lei de karma é confiar que o que vier está vindo, é verdadeiro, é aquilo que é para vir. Tendes a construção de vosso futuro em vossas mãos, e cada dia podeis tecer a sua trama. A vida é nossa, as rédeas somos nós que devemos conduzir. Seremos nós que iremos sofrer os méritos e deméritos. Não é ninguém. Somos nós mesmos. Segue as sugestões da vossa alma e entreis no porto desejado. O tão desejado objetivo será atingido. O homem na natureza é o único que pode aplicar sua inteligência e vontade para dirigir suas ações na vida. Os animais, as plantas, os outros reinos não podem. Nós podemos. Fizeste tudo o que foi possível. E é isso que sempre esperamos de quem quer que seja. Nada mais, nada menos, mas aquilo que nós podemos fazer em cada etapa da nossa vida é o que a gente pode fazer. E à medida que a gente vai avançando, vamos expandindo mais ainda as nossas possibilidades e fazer mais ainda. Lei do equilíbrio. Só conhecemos uma lei no universo, a lei da harmonia, de perfeito equilíbrio. Enquanto o indivíduo não tiver desenvolvido o perfeito senso de justiça, deve preferir errar pelo lado da misericórdia antes a cometer o mais leve ato de justiça. Isso aqui é super importante, pelo menos eu achei. Porque é preferível errar. Muitas vezes é a nossa motivação. Nós cometemos muitos erros, mas o que o peso aí vai ser justamente a nossa motivação. O que é que estava atrás da nossa motivação? Isso aí é o que vai pesar. Cada momento pode ser tomado como um novo ponto de partida, como expresso em uma bela saudação ao amanhecer. Olhe para esse dia, pois ele é a vida, a própria vida da vida. Em seu breve curso residem todas as possibilidades e realidade da sua existência. As possibilidades para os seres humanos são boas e a teosofia, através dos ensinamentos acerca do plano divino, apresenta as grandes possibilidades que a humanidade possui para a perfeição, sendo cada um o seu próprio arquiteto com o seu destino. Lei da perseverança. Enquanto perseverar, ele me encontrará pronto para ajudar. Portanto, não tema nada por si mesmo. Você está protegido pelo escudo do seu esforço renascido. Olha só, nós estamos aqui porque através do nosso esforço renasci. Embora tenha falhado 100 vezes, tente lentamente tornar a fidelidade à sua motivação, para que os outros sejam fiéis. Temas apenas falhar em seu dever para com os outros. E mesmo assim, deixe que seu medo seja por eles e não por você. Então, já estamos finalizando. Então, essas leis ocultas, essas 12 leis, elas são como um buquê de flores. E o laço dela, que liga todas essas leis, a base, está justamente na lei do silêncio. E todas essas leis juntas são as bases de 2 grandes leis. A lei da harmonia, ou lei do karma, e a lei do amor, ou da compaixão. Concluímos o nosso encontro de hoje, abrindo espaço para novas possibilidades.
Qual o grau em que a alma está influenciando a personalidade? Isso é algo que a gente tem que refletir em nosso dia a dia. Em que grau a nossa alma está influenciando a nossa personalidade? É fácil, de certa maneira, saber pelas nossas ações, pelo tipo de pensamento que temos, pelo tipo de conduta que nós temos, o quanto a nossa alma, que o nosso ser interno, está emanando da sua verdade e está tendo espaço para se apresentar, não, se expressar, obrigada, Cris, se expressar através da nossa personalidade. Isso está no diário. Você está satisfeito com o seu progresso espiritual? Implicações desta especulação seria: o que podemos fazer para acelerar o progresso espiritual? Raul Branco falou no ensinamento, a palestra que ele deu no ano de 2012, Brasil. Então, concluindo, cada momento pode ser tomado como um novo ponto de partida. Aonde nós estamos, é aqui que nós temos que florescer. Começamos. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todos a oportunidade e a paciência